um instrumento de medição na parte de eletrônica que nós chamamos de osciloscópio. Esse osciloscópio, nós temos ele tanto analógico como digital. Você imagina que nós temos aqui dois canais chamados CH1 e CH2, onde você tem a possibilidade de medir aí corrente, tensão, frequência, verificar o período e assim sucessivamente. Bastante utilizado pelos técnicos em eletrônica para realizar a. Olá, professor Alain vai estar falando sobre um instrumento bastante utilizado que é o osciloscópio. O osciloscópio é utilizado para realizar medições para verificar a parte de manutenção da PCI. O que é a nossa PCI? Nossa PCI é uma placa de circuito impresso eletrônico onde realizamos as manutenções. Por exemplo, verificamos a questão da tensão, verificamos a questão das ondas do clock que são utilizados, por exemplo, uma onda quadrada, uma senoide, verificamos a frequência desse determinado período que está sendo utilizado no momento. Esse instrumento de medida bastante utilizado, que é o osciloscópio, ele trabalha com dois canais, conhecido como CH1 e CH2, que eu vou demonstrar aqui para vocês. Dando continuidade, então o osciloscópio ele tem dois canais, CH1 e CH2. Esse osciloscópio ele trabalha com inovação e tecnologia que vocês devem ter visto por aí, um osciloscópio grande, gigantesco. Esse aqui já é mais compacto, ok? Mesmo assim, tem várias funções igual um osciloscópio antigo. Só que esse daqui, mesmo assim, trabalha com uma alta tecnologia, onde você tem uma verificação melhor das medições, por exemplo, da frequência. Trabalhamos com CH1, que é o canal 1, e com CH2, que é o canal 2. Esse daqui, o botão de liga e desliga, não é na parte frontal, é na parte superior do equipamento, localizado aqui. Vou demonstrar aqui para vocês. Às vezes o pessoal não consegue nem ligar o equipamento, fala, onde que está o botão aqui para ligar e desligar? No caso é aqui, ó. Diferente dos osciloscópios comuns mais antigos, ok? Que são na parte frontal do equipamento, que seria aqui, ó, ok? Então, o professor Alain falou um pouco sobre o osciloscópio, um instrumento de medição bastante utilizado para a manutenção da placa de circuito impresso. Falando rapidamente, nós temos duas placas de circuito impresso. A placa de circuito impresso, nós temos uma parte convencional, que geralmente chamamos de pad, que é ilha, onde o componente perfura a placa. Como estamos falando de inovação e tecnologia, instrumentos de medidas ficaram mais compactos. As placas de circuito impresso também ficaram mais compactas, com uma tecnologia mais avançada. Por exemplo, a montagem dos componentes eletrônicos não é perfurando a placa, e sim em cima da placa. Por isso, o tamanho dos componentes eletrônicos fez o quê? Reduziu de tamanho. Aí, essa técnica utilizada com a tecnologia, hoje em dia, é uma técnica chamada de componentes eletroeletrônicos SMD, que em vez de perfurar a placa, fica soldado em cima da placa. Obrigado por nos acompanhar. Manutenção nas PCI, que são placas de circuito impresso. E
No desenvolvimento da nossa atividade, vamos estar trabalhando com o LED. O LED, ele tem, como é um diodo, ele tem a polaridade tanto positivo como negativo. Neste caso, a identificação do negativo, você vai verificar que o LED ele tem um chanfro, um cortezinho, né, que identifica que é o negativo. E tem também o outro terminal, que seria o positivo. Professor, mas quando eu compro ele, tem a possibilidade de eu já verificar também de outra forma, positivo e negativo? Tem sim. Você vai verificar que quando você compra o LED, ele tem um terminal maior e um terminal menor com a indicação do negativo e positivo, ok? Certo? Na parte de simbologia, você vai verificar aí entre a parte positiva e negativa, como ele é um diodo, né? Semicondutor, ele tem um cortezinho. Vocês estão vendo aí na simbologia? Esse corte aí significa que é o terminal negativo, também simulando o próprio chanfro, né, do LED. O LED, por ser um diodo semicondutor, ele trabalha com uma certa limitação de corrente, ou seja, eu não posso realizar a alimentação dele direto na minha fonte de energia, porque ele vai ter um alto brilho durante um determinado tempo, mas infelizmente ele vai queimar, ou seja, vai danificar o componente. Para evitar isso, o que que a gente faz? Utilizamos aí um resistor, uma resistência. Essa resistência é de acordo com a corrente do LED. E aí essa resistência vai limitar a corrente do LED para evitar aí a queima dele, ok? Neste caso, o professor Alan vai demonstrar aqui como que realiza o cálculo do resistor para limitar a corrente do LED. Princípio. Alta performance e preço justo. Notícias de última hora. Duracell dura mais, muito mais. A característica ela é conseguida através dos materiais que se constrói o diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado pelo chanfro, ou seja, existe um corte no encapsulamento do LED indicando esse negativo. Às vezes, alguns LEDs não possuem esse corte, então eu poderia também identificar o negativo do LED olhando ele internamente. Se vocês olharem aqui na figura, eu consigo ver que o terminal negativo dele, lá dentro, ele tem uma área maior, então eu poderia identificar dessa forma. O pessoal também gosta de identificar através do comprimento do terminal. Isso só vale quando o LED for novo. Se ele tiver cortado com os dois terminais iguais, não é uma opção válida, né? Princípio. Notícias de última hora. Duracell dura mais, muito mais. O LED é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então, os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 milímetros ou de 3 milímetros. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe LED azul, LED emitindo em branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho, que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né?
Então, os LEDs ali à direita, o da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 milímetros, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. A figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts. O LED verde, a corrente é a mesma e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá como eu calculo esse resistor. Então, para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED, que vai ser calculada em ohms, é igual que, primeiro eu calculo a tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED. Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com o LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Então, eu calculo a potência em watts. A Arm é um novo conceito de marca, trazendo inovação, design exclusivo e alta qualidade. Você tem máximo confiança. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um esquema eletrônico de uma fonte de alimentação linear. E a ideia é calcular ali o resistor R1 e o resistor R2. Então, o resistor R1 vai limitar a corrente para o LED 1 e o resistor R2 vai limitar a corrente para o LED 2. Note que o resistor R1 está ligado antes do regulador de tensão. Ele está ligado numa parte que seria uma fonte não estabilizada. Ali é indicado um valor de 15 volts, DC, corrente contínua, né? E o R2 está ligado depois do regulador. Neste exemplo aqui, o regulador ali é um 7809. Então, 78 tensão positiva, 09, 9 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts. Logo, a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, um valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, o valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta. Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1?
É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Calculando ali, então, 15 menos 2,1 vezes 20 mA, deu 258 miliwatts. 258 miliwatts, eu devo, na verdade, 1/4 de watt, daria 250 miliwatts, é melhor que eu opte por uma potência acima, né, dando um limite para o componente. Então, quando eu for comprar o resistor, eu vou comprar um resistor de 680 ohms e meio watt. O procedimento para calcular o resistor 2, que é o do LED 2, é igual ao resistor anterior. Então, o que eu tenho que cuidar? Que, na verdade, aqui o resistor, o LED 2, está ligado na saída, está ligado nos 9 volts, então a tensão da fonte vai ser 9 volts, e que ele é um LED vermelho. Então, a tensão do LED é de 2 volts. A corrente é de 20 mA. Estamos usando aqueles exemplos que eu dei lá no início. Então, para calcular o R2, então, 9 volts menos 2 volts, o resultado disso dividido por 20 mA dá um resistor de 350 ohms. Comercialmente, o resistor mais próximo é o de 330 ohms. De novo, vou calcular a potência agora desse resistor. O procedimento é o mesmo, e a potência calculada deu 140 miliwatts. Então, o resistor que eu devo comprar lá é um resistor de 330 ohms e 1/4 de watt. Então, professor Alain passou um pouco aí sobre o LED para vocês, né? Nós temos aqui alguns componentes eletroeletrônicos aí utilizados. Temos o resistor, né? Que a sua identificação é no corpo deles aqui, tá vendo? Certo? Temos o LDR. LDR é aquele mesmo que vai no relé fotoelétrico. Aquele que fica atrás do poste aí ficou escuro, ele faz o acionamento do relé, liga a lâmpada. Temos ao lado ali um resistor de alta potência, identificado aí pela cor verde, com a descrição de suas características no corpo dele. Logo abaixo temos o trim-pot. Esse trim-pot aí é bastante utilizado, onde você tem a possibilidade de utilizar aí uma chave de borne de 1/8 para aumentar e diminuir. Por exemplo, lá na placa de circuito eletrônico do portão eletrônico, nós temos a possibilidade de aumentar e diminuir o torque do motor, aumentar e diminuir a velocidade e assim sucessivamente. Temos o potenciômetro. Esse potenciômetro aí, ele faz uma variação de resistência elétrica, bastante utilizado em circuito eletrônico. E temos aí o termistor, que além do fusível que você tem no circuito, você utiliza esse termistor, que também vai proteger a sua placa de circuito impresso. Falando um pouco sobre resistor, nós temos o resistor de filme metálico / carbono, que tem aí a sua descrição como resistor de alta precisão nessa corzinha azul, tá vendo aqui? E aqui temos um pouco aí sobre o nosso código de cores. Esse código de cores é de acordo com a numeração, por exemplo, preto 0, marrom 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8, branco 9, dourado e prateado. Dourado é 5%, que tem uma variação de 5% a mais ou 5% a menos. E temos também o prateado, que é 10% a mais e 10% a menos. Aqui, no caso, temos o resistor comum e o resistor de alta precisão. Neste caso aqui, ó, ele tem uma variação de 10% a mais ou a menos, 560K, que seria o verde, azul e amarelo. Aqui também temos resistor de 237 ohms. 237 ohms, com a variação de 1% a mais ou a menos, ou seja, um resistor de precisão. Temos resistores de fio, né, que a gente chama de níquel cromo, que já tem essa característica, tá vendo? Ou é branquinho assim, verdinho, vermelhinho.
Temos resistores para circuito com alta tecnologia, chamado circuito que trabalha com SMD, que os componentes vão em cima da placa e não perfura a placa. Temos os resistores variáveis, né? Essa aqui é a nossa PCI normal, e aqui é SMD, a convencional perfura a placa, como vocês estão vendo aqui. E SMD é acima da placa, tá vendo? Temos capacitores polarizados e despolarizados. Despolarizado, ele não tem identificação do positivo e negativo. E o polarizado, ele já tem a identificação do positivo e do negativo. O negativo, ele é indicado por esse sinal de menos, tá vendo aqui? Esse sinal de menos, ele deve ser colocado aí, no caso, no polo negativo da sua alimentação. Bastante utilizado em ponte retificadora, tanto polarizado como despolarizado, ok? Na sua fonte linear. Temos também o transformador, são componentes eletroeletrônicos. Neste caso, aí, o transformador aí tem o primário como entrada e o secundário como saída. Esse aqui é um de 12 volts de 3 amperes, tá vendo? Falando mais sobre os componentes eletroeletrônicos, temos o transistor NPN e PNP, onde você tem a simbologia de coletor, base emissor ou base emissor coletor. Neste caso, a base você limita a corrente para ele fazer aqui o chaveamento. Esses são nossos tipos, chamados de NPN, PNP, onde NPN, N é negativo e o P é positivo. Para você saber se é positivo ou negativo, se é NPN ou PNP. NPN a setinha para fora e PNP a setinha é para dentro. Esse transistor que eu acabei de mostrar para vocês, ele tem uma limitação de corrente. Por isso, quando você quer trabalhar com corrente maior, a gente trabalha com o transistor, aí é esse daí. A gente trabalha com transistor MOSFET. Transistor MOSFET ele já possibilita uma transição de corrente maior. Aqui no caso foi uma aula prática aí que os alunos fizeram. Temos o nosso protoboard, que faz a simulação da nossa PCI, que é a placa de circuito impresso. E esse aqui é o kit da Datapool, certo? Onde nós temos a possibilidade de colocar o nosso potenciômetro, o LED, né? Temos aqui o nosso capacitor, nesse caso é polarizado, né? E temos nossa fonte aqui, ó. Essa aqui é uma ponte retificadora. Esse aqui é o aspecto dela aqui geral, né? Aqui é a simbologia, onde você tem aqui a entrada de corrente alternada, saída positivo e negativo. Este é o símbolo dos nossos diodo aqui, ó. Esse aqui é o aspecto real e esse aqui é a simbologia, ok? Onde o cátodo é negativo, o anodo é positivo. Temos os reguladores de tensão, por exemplo, 7812, ele regula 12 volts. Como o próprio nome sugere, né, é capaz de regular a tensão, né, de saída, conferindo maior funcionalidade durante a criação de projetos eletrônicos, principalmente no caso de placas de circuito impresso. Esse aqui é um transistor bipolar, aquele que consegue fazer um chaveamento da corrente menor. Esse aqui é o PNP, tá? Neste caso aqui, ele suporta uma tensão de 45 volts, menos 1,5 amperes e uma potência total de 8 watts. E aqui temos aqui a nossa fonte estabilizada e também não estabilizada. E o professor Alan vai estar explicando para vocês que faz parte da nossa situação de aprendizagem. Pessoal, olha só o que chegou aqui no Brasil. Honor Magic 6 Lite. Que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas
indicando positivo e negativo, e das entradas para a tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, ou essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo, e na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como por exemplo 78, então eu posso ter 78 0,5, 0,9, 78,12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros dois dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, o 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos, os metálicos ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia? Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 ou 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão. Tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, que já vem rebaixada do transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra.
Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. E ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é o semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então, significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que agora 2 outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí 2 diodos conduzem no momento 1 e os outros 2 diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, um semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo, é tudo positivo. Entretanto, essa tensão não é uma linha reta. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então, a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega, e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então, dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão ripple, tensão de ondulação ou ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero, aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, eu tenho que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador ela é chamada de tensão não regulada, né? Tensão ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Se eventualmente a tensão da rede elétrica baixa por algum motivo, a tensão da minha fonte vai acompanhar e vai baixar também. Do contrário, quando eu uso um regulador de tensão, e se eu olhar ali na figura D, ele vai manter uma tensão contínua, nesse caso aqui, nesse exemplo, de 5 volts. Note que ele precisa ele tem aqueles pré-requisitos para funcionar, né? Então era isso, eu acho que a partir desse material vocês já estão... A professora Alain passou um pouco para vocês aí sobre fonte tanto linear como não linear. E na nossa situação de aprendizagem, nós temos aí que projetar, né, um circuitinho aí para a proteção do controle remoto, né? Caso o cliente inverta as pilhas de posição. Então, você imagina que ele pegou, em vez de colocar positivo no lugar do positivo e negativo no lugar do negativo, o que ele fez? Ele inverteu. Nesse caso, os componentes hoje eletrônicos, as plaquinhas, né, placa de circuito impresso,
ela já vem com esse tipo de proteção. Caso o cliente coloque essas pilhas invertidas, não vai acontecer nada com o controle, nada também com o equipamento que deveria ser ligado. Vai acontecer o seguinte, não vai funcionar. Então, para funcionar, o circuito tem que ser energizado de forma correta, senão ele não funciona. Mas não vai fechar curto, não vai pegar fogo, nem nada, não. Mas a situação de aprendizagem solicita que faça isso, né? Que você vai montar aí um circuitinho, né? Que no caso, ó, tá, essa aqui é a nossa placa de circuito impresso do controle remoto. Peguei e coloquei aqui para vocês, certo? Né? Onde nós temos aí o LED, né? Identificando aqui um diodo Zener, para quem não conhece, esse aqui é um resistor, esse aqui é um flash cable que a gente liga. Tem uma buzininha que a gente chama, na verdade, é um efeito sonoro, né? Certo? Temos os conectores, né? Ok? Certo? Fusível para a proteção do circuito, né? E o capacitor aqui, ó. E nós temos um CI aqui, ó, um circuito integrado. Esse aqui seria um circuitinho que nós temos duas pilhas, o diodo, o resistor para limitar a corrente do nosso LED. Para saber que o resistor que se utiliza para ligar esse LED, vocês já verificaram como é que é feito o cálculo aí, mas falando rapidamente para vocês, como uma revisão, temos aqui a nossa tensão de entrada, que é as duas pilhas em série, 1,5 mais 1,5 volts daria 3 volts. E aí temos uma queda de tensão, porque o material utilizado aqui é um silício, né? E ele tem aproximadamente 0,7 volts de queda de tensão. Então seria 3 volts menos 0,7, que daria um valor de 2,3 volts. Então tá vendo nossa queda de tensão? Para calcular o resistor, a gente utiliza a lei de Ohm, que é a tensão sobre a corrente, ok? Tensão sobre a corrente. Pessoal, não lembra aí da lei de Ohm. Deixa eu ampliar aqui para vocês aqui. Peraí. Não vai dar assim. Então você tem lá o triângulo do poder. Segundo a lei de Ohm, nós temos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Como você quer calcular a resistência, você vai tampar a resistência e vai ficar resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E esse valor aqui é dado em ohms. Aqui então, tá lá, ó. Tensão dividido pela corrente. Fez o cálculo que deu o valor de 15 ohms. É? Ok? Então, esse resistor aqui vai ser de 15 ohms. Explicando agora a situação de aprendizagem 2, nós temos aqui, ó, vou ampliar para vocês também, né? Nós vamos utilizar um CI 555, que é utilizado para geração de uma onda quadrada aqui, ó. Vendo aqui? Gera um clock para nós. Onde esse tempo você determina de acordo com o capacitor que você está utilizando. Nosso caso vai ser 5 segundos, tá bom, pessoal? Que é o que a situação de aprendizagem está pedindo, né? Então, vai utilizar o CI 555 para obter o sinal quadrado, aqui, ó, na saída. E assim podemos fazer o acionamento e desacionamento do motor lá do nosso climatizador.
Ou seja, vai ligar ou desligar. A seguir, segue os passos aí para o dimensionamento do circuito com o CI 555. Neste caso, estamos utilizando um capacitor de 100 microfarad para um tempo de 5 segundos, ok? Nesse caso aqui, fazendo o cálculo, que é a corrente nominal vezes resistor 2 vezes capacitor. Esse aqui é o tempo, tá, pessoal? A fórmula para calcular o tempo. No caso, como a gente quer 5 segundos, o valor do nosso resistor deu de 72.151. No caso, comercialmente, nós temos de 68 quiloohms. Você vai lá na loja de eletrônica e vai comprar um resistor chamado 68K. Tá aqui o nosso CI. Esse é o CI 555, tá vendo? Alimentação aqui positivo e negativo. Aqui é o que nós chamamos de descarga, limitar a corrente, né? Tensão de controle. Temos o reset, saída e o gatilho. Aqui é o CI 555, que eu peguei e coloquei na realidade para vocês, tá vendo aqui? Ó, o jeito que ele é. E aí nós temos aqui o nosso resistor R2, então, de 68K. E para calcular o R1, você insere o R2, achando aqui o valor de 3,9 quiloohms, que é o valor comercial. E aqui embaixo está o nosso circuitinho aqui, ó. Os dois capacitores, o CI que eu falei para vocês, né, que é o 555, e os resistores R1 e R2. E aqui nós temos a nossa bateria de 12 volts, tá bom? E aqui é a tensão de saída, ó. Essa parte que eu já passei para vocês, agora vamos direto aqui. Aqui você pode notar que nós temos nossa onda quadrada, ó, com o tempo de 555, tá vendo? 5 segundos, né? Ok? Temos o nosso CI e foi inserido no circuito, além do CI, que a gente tem que colocar o motor para girar tanto para a direita como para a esquerda, tá? Aí nós temos aqui o capacitor despolarizado, resistor R1, R2, R3, R4. Lembrando que aqui a gente utiliza para controle do nosso transistor, esse que é o transistor, tá? Ok? E aqui é a nossa bateria de 12 volts. Qual é o problema? O problema é o seguinte, ó, desse circuito aqui, ó. Esse transistor, ele não suporta um valor de corrente elevado. Como ele não suporta o valor de corrente elevado, o que que acontece? Teremos que substituir esse transistor. Colocar para auxiliar ele. Qual o transistor que a gente vai pegar? Vamos pegar o transistor MOSFET e fazer uma ponte que nós chamamos ponte H. Ok? A gente vai pegar um transistor MOSFET canal tipo N e fazer uma ponte H aqui na frente. Então tá aqui a nossa ponte H. Esses são os transistores MOSFET, onde tem alimentação positiva e aqui negativa. E aqui no nosso circuito, olha lá, nós temos aí Q3, Q4, Q5, né? Ou seja, 4 transistores MOSFET. Por quê? Porque senão esse dado aqui vai queimar. Como a corrente dele é baixa, né? Mas esse daqui já a corrente é bastante elevada, tá, pessoal? Ok? Então aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, no contexto, ó, os transistores da ponte H devem suportar uma corrente de 18 amperes, ó.
que é a corrente necessária para que o motor funcione, tanto para a direita como para a esquerda. Transistor bipolar não são recomendados, que é isso daqui, ó. Não são recomendados para o uso em circuitos em corrente elevada, sendo necessário, então, o uso de 4 transistor MOSFET, canal tipo N. Certinho? E aqui o professor Alan vai falar para vocês agora a nossa situação de aprendizagem 3. Já falei da 1, da 2, agora é a 3. Na situação de aprendizagem 3, nós temos aqui que montar a nossa fonte aqui, aí eu vou aqui no passo a passo. Primeiro utilizamos aqui nosso transformador, né? O transformador, ele vai pegar uma tensão de 220 volts, vai passar para 12 volts e a nossa corrente é de 3 amperes. Então, entrada 220, saída 12 volts e a corrente de 3 amperes, ok? Vamos utilizar uma ponte retificadora. Ponte retificadora de onda completa. Essa ponte retificadora de onda completa, aqui vai entrar a tensão alternada. E aqui vai sair a tensão contínua, sendo um positivo e outro polo negativo. Certo? Ok? Dito isso, nós temos aqui, então, as características que eu falei para vocês. Transformador, a ponte com os diodos, né? Certo? Verificando aí que nós temos 2 diodos. Cada diodo, ele tem o quê? Ele tem uma queda de tensão. Essa queda de tensão é de acordo com o material. O material que é fabricado aqui nesse diodo é o silício. Ok? Por isso aqui temos a queda de tensão de 0,7 volts. Fazendo o nosso cálculo, significa que temos 15,5 volts. A situação de aprendizagem pede que, no máximo aqui, a gente tenha aqui 10% desse valor, que no caso seria 1,5, né? Para saber o valor da tensão Ripple a ser utilizado, diminui-se o valor de tensão da entrada do retificador menos a tensão de saída do regulador. Já é suficiente. No caso do exercício, seria 15,5 menos 12 mais 2, que dá uma tensão Ripple de 1,5 volts. Que é os 10% aí. Tá vendo aqui, ó, 10%. Eu cheguei no valor de 1,55 volts, que é o que a situação de aprendizagem está pedindo. Quando a gente utiliza aí a nossa ponte retificadora, a nossa fonte, nós temos que melhorar aqui, né? Então, foi mostrado lá no desenho da fonte, nós temos que melhorar essa onda aqui, ó. Porque depois aqui, quando você está montando a sua fonte estabilizada ou não estabilizada, mas trabalhando mais com a estabilizada, né? Você imagina que quando passou a tensão alternada é assim, pessoal. Aqui é positivo e aqui é negativo. O diodo ele só conduz quando ele é polarizado diretamente, ou seja, quando você chega positivo aqui e negativo aqui, ó. Certo? Aí o que vai acontecer? Ele vai polarizar diretamente. É nesse momento que você tem a nossa corrente contínua. Isso aqui seria uma corrente contínua pulsante. Só que você não quer uma corrente contínua pulsante, porque geralmente o que a gente tem aqui, ó,
Corrente contínua é assim, pessoal. A gente chama de tensão, corrente contínua. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Então, aqui é o mais e aqui é o menos. Ok? Para a gente tentar chegar a isso aqui, o que a gente faz? A gente pega e coloca o capacitor. Vendo o capacitor aqui, ó. Polarizado ou despolarizado. E aí o capacitor faz o quê? Ele chegou aqui, ó. Ele vai carregar, vai descarregar. Carregar, vai descarregar. Vai carregar, vai descarregar. E assim sucessivamente. Significa que vai passar disso aqui para isso daqui, ó. Estão vendo aqui? Nesse caso, certo? Ainda não está retinho. Ok? Aí o que a gente faz na saída aqui da parte da retificação? Utilizamos um regulador de tensão. Esse regulador de tensão, vamos dizer que ele é positivo, né? E ele é o 7812 volts. Então ele vai regular 12 volts. Certo? Quando você chegar a esse valor de tensão aqui, o que ele vai fazer? Vai pegar esse sinal e vai fazer isso aqui, ó, pessoal. Que é o que eu falei para você. E aí, nós temos sims positivo e abaixo do eixo negativo. No nosso caso, deu um capacitor de 12.000 microfarads e 25 volts. O 7812 suporta até 1 ampere de corrente para que possa alcançar aí os 2 amperes necessários à saída da fonte. Deve-se adicionar um transistor para poder suprir a corrente adicional. Então, nesse caso aí, ó, o datasheet aí indica o 7812, né? Lembrando que a fabricação dele é de silício, que tem uma queda de tensão de 0,7 volts, ok? Né? E o seu valor máximo aí de corrente é até 800 miliamperes, né? E a corrente é de 5 miliamperes em repouso, né? E esse nosso datasheet aí do BD136, né? É o nosso transistor. Aqui então temos a nossa fonte aí, né? Nesse caso aqui, ó, ela é regulável. Temos aí a entrada 220 volts, o nosso transformador, a ponte retificadora de onda completa, o TR é o transformador, ponte retificadora, nosso transistor, capacitor polarizado e despolarizado, regulador de tensão. Olá, professor Alan vai falar para vocês agora sobre o protoboard. Para a montagem da nossa PCI, que é a placa de circuito impresso, primeiramente desenvolvemos um projeto. Esse projeto ele é feito uma impressão e os alunos desenvolvem as montagens desses circuitos eletrônicos. Neste caso, antes de fazer a montagem final, nós temos que utilizar o protoboard. Através do protoboard, temos a possibilidade de realizar a montagem do circuito eletroeletrônico antes de fazer a montagem final, onde você tem a possibilidade de verificar falhas nos seus componentes. Por exemplo, você vai fazer a montagem de um circuito chamado fonte estabilizada.
a fonte estabilizada, ela tem aí uma entrada de energia, passa por um circuito, vai passar de corrente alternada para corrente contínua, para ter um valor de tensão de entrada e um valor de tensão de saída. Temos a possibilidade de fazer diversas simulações antes do nosso protótipo final, antes da nossa montagem da placa final. Vou demonstrar para vocês o nosso protoboard. Então, pessoal, esse aqui é o nosso protoboard, onde nós temos aqui, ó, nossas ligações. Aqui os alunos vão pegar os componentes, capacitor, diodo, transformador, CI, que é o circuito integrado, e vai fazer a simulação nessa placa aqui, ó. Temos a possibilidade de fazer a alimentação de positivo, negativo e conectar os componentes aqui. Essa parte aqui desse protoboard, ela é de um tamanho bastante elevado, onde colocamos diversos componentes eletroeletrônicos. Seguindo também os valores, né, e as cores das normas técnicas. Por exemplo, positivo na cor vermelha, negativo na cor preta. E colocamos os alunos para fazer uma verificação com o aterramento do circuito. A única diferença do protoboard é que temos que colocar os componentes eletroeletrônicos e utilizar também uma fonte de alimentação estabilizada. Então, colocamos aqui os componentes, fazemos as ligações e colocamos aqui a alimentação. Fazemos aqui a alimentação do circuito, da tensão elétrica, né? Certo? Com uma fonte estabilizada. Professor Alan vai demonstrar uma parte de inovação e tecnologia, que tem a parte tanto do protoboard, como já a parte da fonte estabilizada, que é um kit chamado Kit de Eletroeletrônica Datapool. Vamos dar prosseguimento demonstrando o kit Datapool. Então, dando continuidade, com inovação e tecnologia, trabalhamos com o kit Datapool. O kit Datapool, ele já tem um protoboard, e temos a possibilidade da ligação das fontes. Ele é utilizado para circuitos eletroeletrônicos, também em sistemas digitais. Aqui, neste caso, temos várias chaves onde fazemos as simulações dos circuitos digitais. Trabalhamos, então, com sistemas digitais com lógica binária, decimal, hexadecimal, verificando a parte de portas lógicas. As portas lógicas conhecidas como porta AND, porta NAND, porta OR, porta NOR, porta NOT. Temos diversas simulações dos circuitos eletroeletrônicos. Neste caso do kit, além da alimentação do protoboard, temos chaves para fazer simulação, onde o aluno consegue fazer a sua lógica digital, ok? Os CIs, que são os circuitos integrados, eles estão localizados já no kit. O aluno não precisa estar fazendo a ligação. Aqui nós temos uma base e já é ligado os nossos circuitos integrados. Esse, então, é o nosso kit Datapool. Tem a parte de alimentação, a parte do protoboard, simulação com as chaves, os CIs, que são os circuitos integrados, e temos também os LEDs para fazer a simulação que está ligando ou desligando o seu circuito. Obrigado por nos acompanhar até aqui.
Olá, professor Alain vai estar passando para vocês os componentes eletroeletrônicos e hoje estaremos falando sobre a fonte estabilizada. A fonte estabilizada é utilizada em vários componentes eletroeletrônicos, como o eletrodoméstico que utilizamos no dia a dia, como a televisão. A televisão, nós temos uma fonte estabilizada, onde chega um valor de tensão em corrente alternada, passa pela fonte estabilizada e faz a alimentação da nossa PCI, que é a placa de circuito impresso. No curso técnico em eletrônica, os alunos aprendem a fazer a montagem da fonte estabilizada, mas o professor Alain vai demonstrar para vocês uma fonte estabilizada já montada. Dando continuidade, aqui, no caso, de acordo com a norma técnica, nós temos a nossa fonte estabilizada já montada, né, para os alunos desenvolverem as montagens de eletroeletrônica, por exemplo, em sistemas digitais. Neste caso, temos aqui o canal 1 e canal 2. Para fazer acionamento da fonte estabilizada, nós temos aqui o botão para ligar e desligar e temos as cores de acordo com a norma técnica que o aluno técnico em eletrônica aprende. Por exemplo, negativo na cor preta, positivo na cor vermelha e o terra na cor verde ou amarelo, ou verde e amarelo. Professor Alain apresentou aqui a parte frontal da fonte estabilizada e vou demonstrar para vocês algumas partes das práticas que os alunos desenvolvem. No caso da fonte estabilizada, nós temos os transformadores, que no caso é o transformador que nós utilizamos, que vai pegar um valor de tensão, por exemplo, 220 volts, rebaixar esse valor para 24 volts. Na saída temos os diodos desse circuito. Depois temos um filtro chamado de capacitor. Dando continuidade, nós temos o regulador de tensão. O regulador de tensão, por exemplo, 7824. Ele é um CI, chamado de circuito integrado, que utilizamos para regular a tensão. Nossos alunos desenvolvem essa montagem da fonte estabilizada com esses componentes que eu falei para vocês, juntamente com o protoboard. Obrigado por acompanhar.